Legal, então a gente vai começar aqui criando um projeto de Web API. Create a new project. Deixa eu ir fechando umas abas para ver se o computador ajuda aqui também, né? Pra dar uma força para o nosso processamento. Bom, ASP.NET Core Web API. Next. E vamos criar aqui um projeto. Vou colocar como Alberto Web API, mas depois você vai criar o seu, aí você escolhe o seu nome lá e coloca no GitHub e a gente usa um projeto e vai evoluindo. .NET 6, tá? A última versão do .NET. Sem Authentication Type aqui, vai ficar none mesmo. Esse Configure for HTTPS pode deixar. E as outras opções aqui pode deixar o default mesmo, tá? Tá. Tá, ele vai criar o projeto. E aí, deixa eu abrir o meu GitHub. Eu não vou lembrar minha. Lembrei de primeiro, esse é louco. O Mega 3 está em dia. Então, aqui no GitHub, tá? Antes até mesmo de explicar a base aqui do projeto, eu já vou falar da parte de versionar, que é assim que você criar o seu projeto, você já versiona também, e a gente vai trabalhando já com o projeto na nuvem. Então, aqui tá a nossa solution, né, o nosso projetinho web, do tipo Web API. E a gente tem que deixar esse cara versionado. Então, primeiro, quando a gente fala de Git, o Git é a ferramenta que permite a gente versionar o código. O versionamento significa não só ter o código na nuvem, salvo, seguro, como um Google Drive da vida, mas também permitir que trabalhe em equipe. Tá? Então, você pode trabalhar tanto numa mesma branch, que a gente chama que é uma mesma ramificação, várias pessoas alterando ali de fato o mesmo código e vai dando os merges, ou você pode criar branches separadas para features separadas, vai depender muito do combinado ali de como a equipe trabalha. E é isso tudo. Isso aí tudo, você tem todo um rastreamento. Então, hoje, no projeto que eu trabalho lá na empresa, se alguma coisa quebrar, uma linha tiver algum bug, eu consigo ver quem foi a última pessoa que alterou, por exemplo. E quando que ela alterou. Teve merge, não teve merge. Merge que a gente fala é mesclar duas versões, tá? Então, essa é a importância de trabalhar. Todas as empresas elas trabalham com código versionado, isso são todas. E pode mudar um pouco a ferramenta. O Git, ele é unanimidade, e o Git, por si só, ele é ferramenta. Não confundir com o GitHub. Git é a ferramenta Git que pode trabalhar com diversas plataformas. Pode trabalhar com o Azure DevOps da Microsoft, pode trabalhar com o GitHub, tem... Caramba, me fugiu o outro nome agora. Enfim, outros. Se você pesquisar, dá um Google aqui, deve aparecer plataformas que trabalham com Git. GitLab. Era esse aqui que eu estava tentando lembrar. Bitbucket. A gente usou Bitbucket na empresa. Então, o Bitbucket, ele trabalha com o Git. O Azure DevOps, da Microsoft, também permite você trabalhar com Git, entre outras, tá? Existem outras menos conhecidas, essas aqui são as principais. Então, independente da plataforma, usar o Git como base é bom porque você vai estar trabalhando com, sei lá,
Não tenho dados precisos, mas assim, do que eu vejo e vi na vida, acredito que 95% trabalha com Git, tá? Como ferramenta de versionamento. Legal, isso é a importância, então, de você ter o código versionado, e aqui no GitHub, especificamente, é muito simples, tá? Então, se você vir aqui, der um new, vai mostrar aqui o owner, que é você, colocar o repository name, eu vou usar o mesmo nome da solution, mas não precisaria necessariamente ser. Alberto Web API, vou colocar também aqui, vou deixar ele público, tá? Ou seja, pessoas de fora podem acessar sem que você adicione como colaborador do projeto. E vou criar ele defusão aqui, vou dar um create repository. Quando você cria no GitHub, o próprio GitHub, ele dá aqui os comandos que você precisa para fazer o primeiro versionamento do seu código. Então, você tem aqui o seu projeto, que está aqui no seu computador, aqui no seu Windows Explorer, tá, até então está local, e ele mostra os comandos que você precisa rodar para conseguir versionar. Lembrando, para você poder rodar, você tem que ter o Git instalado, que é simples. Se você der um Git for Windows aqui, você vai ver e vai baixar, ou Linux, se você trabalhar com Linux, ou enfim, você vai baixar aqui rapidinho, vai dar um next, next lá, padrãozão, finish, aí você vai poder rodar os comandos git, tá? Aí é importante você saber o que cada um deles funciona, mas isso você vai pegando com a prática, tá? Isso aqui é básico, isso aqui é padrão para você subir uma primeira vez e depois você vai ter os comandos que você vai utilizando. O detalhe legal é, pelo Visual Studio, o Visual Studio ele já tem um módulo para trabalhar com Git. Então você trabalha com a interface gráfica. Você não precisa ficar usando comando. Uma vez que você versionou, de resto você trabalha lá, da commit, da push, cria branch, da merge, tudo pelo Visual Studio, pela interface. Então, aqui o que a gente vai fazer? Vamos rodar os comandos um a um aqui pelo CMD, para a gente ir comentando sobre eles. Então, aqui na pasta, CMD, vai abrir um CMD aqui para essa pasta aqui. Então, primeiro, ele vai pedir que você dê um git init. Ou seja, para essa pasta, no seu computador, ele vai inicializar um repositório Git. Então, ó, Git é um repositório empty, foi inicializado local. Até então, ele não sabe para qual lugar que está apontando na nuvem. Não sabe. Está local aqui, mas agora ele já sabe que aqui tem um Git. Então, se você for ver, essa pasta aqui ela é oculta, tá? Então, se no seu Windows Explorer tiver para exibir pastas ocultas, vai aparecer aqui um ponto .git. Tá? Essa aqui é sua pasta, você não precisa mexer, não precisa apagar arquivos, nem nada. Ela fica aqui, que é a pastinha que vai fazer o controle dessas versões, tá? Depois do git init, você vai dar um git add ponto, espaço ponto. Esse cara vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os arquivos dessa pasta e vão referenciar ela com o git que foi inicializado. Então, os arquivos que estavam ali, você está dizendo que todos os arquivos daquela pasta você quer versionar. É basicamente isso. Você vai adicionar todos no radar do Git, para o Git saber o que você quer fazer com eles. Aí, depois disso, você vai dar um commit. O commit é o que permite você criar versões do código. A partir do momento que você dá um commit, ele vai gerar essa versão local. Ainda não subiu para lugar nenhum. É um commit local na sua máquina. Então, você vai vir aqui, dar um git commit-n e um comentário. O comentário ajuda no histórico. É importante usar bons comentários, porque, de repente, você está ali na correria, precisa lembrar, quando que eu fiz isso? Você vê no histórico, quando que você fez. Tal dia, novo módulo de comunicação implementado. Você vê que naquele dia, nessa versão, você implementou um módulo de comunicação. Se você está buscando algo do módulo de comunicação, um bug, por exemplo, você pode ver, putz, foi depois daquilo ali que deu pau. Fica um pouco mais fácil. Sim. Acaba se tornando um atalho. Tá? Então, como é o primeiro, eu vou colocar aqui, primeiro commit no repositório. Aí o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai pegar os arquivos que você deu add ponto, ou seja, todos, e vai gerar essa primeira versão. Então, essa primeira versão, primeiro commit no repositório, é uma versão do seu código-fonte local. Ainda não subiu. Aí o que o GitHub vai falar para você? Esse git add readme aqui é para documentação do seu repositório, é opcional, vamos dizer assim, é boa prática. Aí ele diz aqui que é bom, é recomendável você
setar que a sua branch principal vai ser a main. Isso é boa prática também. Então você vem aqui e roda o comando git branch, -m maiúsculo main. Ele vai setar que você vai trabalhar com a branch main. Ainda tudo local, não está sabendo para onde vai. Nesse momento aqui, sim, olha só. Git remote add origin. Git remote add origin. Então, git remote, ou seja, no servidor, adicionar essa origem. Ou seja, para onde vai esse código, essa versão que você está colocando? Agora ele vai para o GitHub, o Emerson Dev, que é a minha conta, Alberto Web API, que é o repositório, .git. Agora ele sabe para onde está apontando. Uma vez que ele sabe para onde está apontando, o comando que vai subir essa versão é o push. Então, git push origin main, que é a branch que eu estou. Então, se eu estou na branch main, git push, ele tem essa tecla -u, origin main. Pronto. Então ele está falando o quê? Subiu. Se você não tivesse feito nenhum login ainda no seu GitHub, nesse momento de dar o push, ele pediria o login na sua conta, no browser. De resto, é igual. De resto, ele vai, depois que você autenticou, ele vai subir a versão. Aí, se você recarregar a página aqui, você vai ter a primeira versão do código. Aqui o comentário, o primeiro repositório. Então, está versionado o seu código. Se você mandar isso aqui para alguém que for ver o seu perfil, vai conseguir ver isso aqui como o seu portfólio. Aí, qual que é o papel do README? Se você fizer um projetinho legal, você documenta no README, ele já vai aparecer aqui. Então, quem estiver vendo, isso aqui pode ser um portfólio legal seu. Então, se você fez um projetinho para, mesmo que seja gratuito, projetinho simples para alguém, ou se você fez uma biblioteca open source para a comunidade, sei lá, você vai pegar aí na comunidade e vai desenvolver uma biblioteca para facilitar corte de imagem, por exemplo. E disponibilizar no NuGet, por exemplo. Legal? Aí você documenta aqui, além de você ajudar a comunidade, as pessoas vão ter acesso à sua biblioteca, baita portfólio. Feito isso, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de reiniciar o Visual Studio e abrir o projeto de novo, para ele entender a referência do Git. Porque a partir daí, você começa a trabalhar com o Git no seu próprio Visual Studio. Aí fica mais simples. Então, aqui, vou abrir aqui o projeto. Carregando, bom. Então, se você reparar agora, ele fica com um cadeadinho do lado do arquivo, Sim. que significa que o código está versionado. Se você passar o mouse em cima, ele mostra checked in, ou seja, está tudo versionado. Se você altera alguma coisa no arquivo, se você altera aqui, ó, vou apagar esse comentário, ele vai mostrar que está vermelhinho aqui, ou seja, é um arquivo que não está, ele mostra aqui, pending edição pendente, ou seja, pendente do quê? De versionar. Não está no seu servidor ainda essa versão. Coisas que você pode fazer. Você pode estar mexendo no código, sei lá, apaguei esse outro comentário, supondo que você fez alguma alteração. Deu pau, cagou total. Você quer voltar para sua última versão estável? Legal, você consegue. Aí você vem aqui, a última versão que você commitou, no caso, né? Que você deu commit, você vem aqui e dá undo changes, ou seja, desfazer alterações. Ele vai voltar para o estado que estava antes. Vai voltar os comentários aqui. Então isso é uma segurança de você conseguir evoluir e se der alguma merda, você volta para sua última versão estável. Então é legal. Sempre que você tiver uma versão estável, dá um commit, dá um push, vai estar tudo lá bonitinho no seu servidor. Se você, principalmente antes de dar passos grandes. Vai dar um passo grande, sei lá, atualizar pacotes, enfim. Dá um commit, salva a última versão estável. Se der ruim, dá rollback. Que no caso do Git seria dar undo changes. Sim. Porém, se deu tudo certo, você alterou, você testou o local aqui, você validou o que você queria fazer. Quer subir as alterações? Pelo Visual Studio você vem aqui, git, commit or stash, vai colocar o comentário dessa versão. Então, comentários inúteis apagados. Nessa setinha você já consegue dar um commit e push, que é aquele comando git commit e já dá o push na sequência. Ou você pode fazer passo a passo. Se você ver aqui, você dá o commit all, ele vai dar só o commit, ainda não subiu para o servidor.
E aí você pode vir aqui e dar o push manualmente. Ele vai subir a sua versão para o servidor. Se você vir aqui no Git e recarregar a página, comentários inúteis apagados. Já é o último commit. Aqui é o histórico de commit. Você consegue ver aqui os commits que subiram. O que pode acontecer? Se você está trabalhando com alguém no mesmo projeto, alguém pode ter alterado a sua versão de código. A sua versão não, mas a mesma branch, que no caso é a main, por enquanto. Então, é uma branch só, está todo mundo na mesma. Então, se, por exemplo, tá eu e você no projeto, se você está trabalhando comigo, eu alterei, para você pegar, é o pull. Então, para você mandar as suas alterações para o servidor, é push. Para você pegar o que os outros fizeram e deram commit, é o pull. Ou seja, ele vai fazer download das alterações dos outros da equipe que está lá no servidor. É basicamente isso. Com esses comandos, você consegue evoluir para fazer boa parte do que você precisa a princípio, e os outros comandos você vai aprendendo. Você vai aprendendo tanto a trabalhar com os comandos quanto com as ferramentas. O GitHub, por exemplo. Isso nada mais do que a prática para te fazer pegar legal. Tranquilo? Certinho. Então, quando você estiver praticando, a primeira coisa que eu recomendo, cria o projeto, já versiona no GitHub, vai facilitar tanto para a gente, vai facilitar para você também. Até porque a gente Ah, nunca sabe, né? Um PC da pau, um SSD às vezes da pau, para você não perder nada, tá tudo salvo na nuvem e boa. Bom, agora focando aqui no nosso projeto, então primeiro, para a gente verbalizar o que é uma Web API. A Web API, ela é a nossa ponte de acesso para o back-end, lá do servidor. Então, você tem uma aplicação, você tem lá do cliente, que é o cliente. Lá do cliente é um browser, é o aplicativo do celular, é um smartwatch, é um smart TV, aparelhos conectados na internet, que vai fazer o lado da requisição, que vai solicitar as coisas. Esse lado de cá é o cliente. Lá do server, lá do servidor, é onde processa o back-end. Então, você tem client front-end, back-end lá do servidor. Por quê? Porque é onde fica o processamento em massa, é onde você processa dados pesados, onde você otimiza, é, normaliza, indexa, enfim. Você faz o trabalho duro, porque o lado de cá, o lado do cliente, não tem poder de processamento para isso. Então, por exemplo, você tem um jogo. O jogo do lado de cá você está no aplicativo. O aplicativo, sei lá, você tem no jogo um ranking dos jogadores. Esse ranking dos jogadores, você não pode processar ele no aparelho do seu usuário. Por quê? Primeiro, que não teria processamento para isso. Segundo, que você não tem os dados dos outros jogadores no celular do seu usuário. Você tem daquele usuário. Então, por que entra um servidor do lado de cá? Vai receber os dados de todo mundo, de toda a base. Você tem lá centenas de milhares de jogadores para você pegar os dados. Aí o servidor com poder de processamento processa todos esses dados e devolve o ranking pronto para quem consumir. Então, na hora que o cara abre a tela de ranking do jogo, o lado de cá, cliente, só solicita. O Web API lá vai ter em algum momento um get ranking lá. O servidor vai processar e vai devolver esse ranking pronto. Sei lá, top 10 jogadores, qual que é a pontuação, qual que é o elo, qual que é, enfim, não importa. Isso vem pronto pro lado de cá. E a Web API é o quê? É justamente essa ponte. A Web API é o que te permite flexibilizar esse acesso do seu servidor, do seu back-end, de toda a sua lógica que roda ali, para o externo, para o seu front-end. Então, você faz uma Web API, não tem interface para o usuário, né? Nós aqui na ponta, o usuário vê a sua Web API, mas as aplicações vão consumir, os front-ends vão consumir. Então, o jogo pode consumir a sua API, um relógio, um smartwatch, uma smart TV, uma geladeira inteligente, um micro-ondas inteligente, não importa. Vai consumir, sei lá, se você quiser, você vai ter um micro-ondas inteligente que vai salvar, por algum motivo, não sei, tô devaneando aqui, tá? Vai salvar
quantas vezes você aperta e faz comida durante o dia para ter uma base de quanto que as pessoas utilizam micro-ondas para otimizar a energia? Não, não sei, não importa. Esse cara, do lado de cá, no micro-ondas, ele não tem processamento para armazenar grandes dados. Mas ele vai fazer o quê? Ele vai cuspir numa API que está lá no servidor, que vai manter isso tudo indexado e de fácil processamento lá do servidor para poder consumir em qualquer momento. Tá? Então, isso é uma Web API. E importante só ter isso em mente mesmo, que a Web API é o que vai prover como você acessar esses dados, de como você trabalhar com o seu servidor. Então, você vai fazer através de quê? De requisições HTTP. Então, você tem os protocolos da internet e através do HTTP você vai solicitar e você vai enviar também dados. E é onde entram os verbos. Então, você tem o HTTP GET, que é você simplesmente fazer uma requisição buscando dados. O seu servidor tem dados no banco, você vai precisar buscar para exibir num front. Você vai fazer um GET. Você precisa fazer um POST, ou seja, você tem que pegar dados que você tem e mandar para armazenar no servidor, ou para editar no servidor, ou para fazer qualquer coisa no servidor. Mas uma coisa, você tem os dados em mãos. Você vai mandar, você vai fazer o POST. Esse, de forma principal, GET e POST, você consegue entender bem essas duas paradas. Aí você tem os verbos auxiliares. Então, você tem HTTP delete, HTTP put, HTTP put, delete, patch, tem alguns. Então, por exemplo, você tem um put, quando você vai fazer um update de banco de dados, quando você vai atualizar, você já tem um registro, você quer atualizar, você chama HTTP put. Se você quer apagar um registro, você chama com HTTP delete. Mas todos eles São vão métodos usar HTTP? HTTP, aí você tem o get, post, Ah, delete, tá. put. O Tá, método HTTP. eu te mando uma documentaçãozinha para você, os tipos que tem. Tá, show. Então, esses Get caras, CRUD, né? é basicamente para você fazer um CRUD. Ah, Então, tá. para você fazer um CRUD, ou seja, para você mandar dados para o seu servidor, você tem esses tipos de métodos que você vai chamar via Web API. É basicamente isso. Uma vez que você tem a sua Web API desenhada, não importa o cliente que vai chamar. Ou seja, você tem tipos, óbvio. Então, você pode ter API pública. Exemplo, uma API de CEP do Correios. É pública. Qualquer um pode ir lá, passar um CEP e chamar a API e vai pegar o endereço de alguém Sim. pelo CEP. Não sabe de quem, enfim, não vai pegar o número da casa, vai pegar o endereço, a rua, o bairro, a cidade, o Isso eu faço um estado. GET, né? É um GET. É um GET. Ok. Então, isso é uma API pública. Você pode ter uma API 100% privada, ou seja, as pessoas do mundo exterior nem sabem que existem, é só você e sua aplicação, ou seja, você tem a sua API que só funciona para o seu aplicativo. Então, sei lá, você tem um aplicativo para academia. A sua API só a sua academia, só o aplicativo da sua academia que consome. O mundo exterior não conhece sua API. Ela está hospedada lá, mas ninguém consegue, ninguém sabe qual que é o endereço, qual que é o IP, qual que é a autenticação, ninguém sabe de nada. E você tem o meio termo, que são as APIs que são privadas, mas que elas são direcionadas para parceiros. Então, por exemplo, você tem uma API de um banco, aí com o Open Finance, o outro banco precisa consumir essa API. Então, por exemplo, quando a Caixa conversa com o Itaú no Open Finance, eles precisam ter acesso da API um do outro. Aí, óbvio, tem as credenciais, tem que passar a autenticação desse usuário, que é cliente do banco, tem um monte de coisa. Eu não posso ir lá e chamar a API do Itaú, mas a galera da Caixa tem como acessar e sabe como autenticar, ou usando as credenciais do próprio cliente deles, que é cliente em comum dos dois. E não só a Open Finance, vários outros exemplos de APIs em que um nicho ou uma empresa disponibiliza para que outra consuma. Exemplo muito, muito prático disso, métodos de pagamento. Você tem a sua plataforma, você não quer desenvolver um método de pagamento? Existem várias APIs de método de pagamento prontas. Óbvio que você vai pagar a taxa, mas você pega e consome essa API. Então, você vai entrar em contato com eles, vão te passar a documentação, falar, ó, é assim que você chama, é assim que você autentica na API, você vai consumir o meu back-end, ou seja, é o back-end ali focado em processar os pagamentos. Porque muitas vezes você está desenvolvendo, sei lá, um e-commerce e você não tem tempo, e você não tem braço, você não tem a expertise de desenvolver um método de pagamento, porque envolve segurança,
envolve rastreabilidade, envolve fazer devolução de dinheiro, envolve reembolso, envolve um monte de coisa. Então, isso tudo, se você não quer essa dor de cabeça, existem players mais baratos, mais caros, que fazem isso. Isso são APIs que são protegidas, mas que você consegue acesso, né? Um time de uma empresa com um time de outra empresa consegue acesso para trabalhar. Então, são esses formatos. O que você tinha comentado mesmo? Foi um ponto interessante que você comentou. Foi do CRUD? Não. Depois. Pera aí, agora. Você falou do CRUD, eu falei do GET. Ah, não lembro também. Eu Bom, também não mas lembro. não, mas é isso. Então, assim, esses são os tipos de como você trabalhar com uma web API, né? Tá. Então, tendo tudo isso muito claro, e isso vai ficando cada vez mais claro. Conforme você vai trabalhando, você vai começando a entender. Não necessariamente também, isso é importante saber, não necessariamente você precisa ter uma web API no seu projeto. Não é obrigatório. Há necessidades que você não vai precisar. Exemplo, você vai desenvolver um aplicativo de bloco de notas para celular. Só que você não quer ter uma versão premium, você vai disponibilizar uma versão free. Você deixa o cara armazenar as notas dele no próprio celular. Ah, Se sim. ele, se ele desinstalar, ele vai perder o que tiver lá. Tá. Eu só tenho uma API Aí, quando tem uma aplicação cliente-servidor? exatamente. Ah, Porque a API é para você se conectar com o seu servidor, entendeu? Essa é a parada. Essa é a parada. Então, assim, e esse é um exemplo. Olha só, se você tem um bloco de notas que você desenvolve para o seu cliente, só que ele não vai ter esses dados em nuvem. Ele vai estar lá, utilizando, se ele desinstalar o app, ele perde. Agora, quer fazer uma versão paga? Sei lá, você vai cobrar R$ 5 por mês do seu usuário. Você desenvolve uma API no seu servidor para armazenar esses dados. Então, o cara, além ele vai escrever a nota dele lá, sei lá, vai escrever um texto para publicar em um jornal. No bloco de notas, sei lá, tá no trem, tá escrevendo ali. Se ele quiser deixar isso salvo, o que ele vai fazer? Ele vai apertar o botãozinho lá, sincronizar com a conta dele. Vai fazer um login, vai pôr uma senha lá, e aí quando ele clicar ali em sincronizar, enviar, enfim, o método, o nome que você quiser dar para o seu botão, ele vai sincronizar isso, ou seja, esses dados vão ir, você vai dar um post lá no seu servidor através da sua web API, seu servidor vai armazenar. Se esse cara desinstalar, for roubado, ele vai entrar em outro celular, ele vai logar com a conta dele e você vai saber que esse usuário tem esses dados com você, porque foi esse usuário que salvou na sua API. sim. Legal? Então, por exemplo, essa é uma diferença de uma aplicação que